A gente começa, a gente está em uma outra sala no Zoom, que você vai acompanhar, inclusive o pessoal do Zoom falando. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda. Em alguns minutinhos a gente já começa. A Vanessa, ela entrou de madrugada aqui também, que eu vi. A Renata também entrou de madrugada. Esse povo não para não, pastor. Não para. Bom dia, bom dia. Em 3 a 4 minutos a gente começa. Se você quiser pegar um café, fica à vontade. Se quiser pôr uma música. Bom dia, Glenda. Que cidade você tá, Glenda? Pois é, seus aiaias. Pois é, seu Marcelão. Só abrir um texto aqui que veio na minha mente agora. Atos 19. Ixi, quando vem assim, pode esperar que lá vem coisa boa. Ah, você está em Anápolis. Terra boa. Que bom. Deus abençoe vocês aí, viu? Vou mandar o link pro meu pai. Já mandei. Bom dia, pessoal. Bom dia, seu Didi. Gideão. Cid Moreira. Ô, Isaías, talvez você vai ter que, nas 7h30 em diante, você assume aí, cara, que eu vou continuar pelo celular, mas eu tenho que ir lá na empresa cobrir um colega que tem que sair agora de manhã. Beleza. Aí eu preciso falar antes das 8h, então eu vou acompanhando pelo celular, mas eu não vou conseguir colocar textos aí e ajudar, tá bom? Talvez, como está acostumado. Fechou, Gide. E aí, tudo bem com vocês? Ótimo, e você? Muito bom também, graças a Deus. Tudo ótimo. Meu Bom pai dia, apareceu seu aí. Marcelo Gordon. Um minutinho a gente já vai começar, tá, gente? Seu Michel. Muito bom dia a todos. Bom dia a todos também. Como diz o... Bom, não vou falar o nome dele de novo, mas bom dia a todos e a todas, né? Deixa estar, não vai ser. Deixa esse comentário para outro dia. É. Bom dia, pai. Bom dia, tia. A família, como diz o pastor Cláudio, a famiagem tá entrando. Ó, a família Jacomeli. Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Adri. Bom dia, seu Ricardo Borges. Hélio Pereira. José Bom dia Donizete. a todos. Elton. Seja bem-vindo. Bom Amém, dia. gente. A proposta é a gente avançar falando sobre o Espírito Santo. Hoje eu quero falar sobre uma manifestação bem importante que, apesar de ter algumas discussões teológicas e tudo, eu quero trazer base bíblica para vocês terem clareza de uma
superatuação, uma área de superatuação do Espírito Santo em nossas vidas e que ou é descartado por muitos cristãos ou é ignorado. Tipo assim, a gente não faz o uso que poderia fazer, que deveria fazer. Amém? Vamos lá? Bom dia. Bom dia, seu Saídio. Tudo bom, pastor? Tudo ótimo, meu querido. Bom te ver aqui. Bom dia. Isaías falando, bom dia, pai, bom dia, tia. Bom dia a todos. Você pode falar. Ô, Adriana, você tem condição onde você está aí da gente começar com a oração? O que a gente precisa hoje é muito que a nossa mente seja aberta, que a gente esteja preparado para que o que o Espírito Santo vai fazer e vai liberar de revelação sobre Ele mesmo em nossas vidas, em nossa mente. Amém? Queria te pedir para orar por isso. Bom dia, Pai. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Nós te agradecemos por mais essa manhã, mais um dia de vida, por mais uma reunião da tua igreja aqui. E nós estamos ansiosos pelo que o Senhor vai revelar a nós. Nossa mente está aberta, a gente abre o nosso espírito e se conecta contigo, Espírito Santo, para que o Senhor fale tudo o que a gente precisa saber, aquele passo a mais que a gente precisa dar, aquele mergulho nas águas do teu rio, que nós precisamos avançar, Espírito Santo, que todas as experiências que nós tivemos contigo é pouco perto daquilo que o Senhor quer nos revelar. E eu peço que abençoe tudo que o pastor Marcelo vai falar agora, que ele seja direcionado por ti, Espírito Santo. Que ele mesmo aprenda contigo, porque o Senhor vai se revelar a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, sejam bem-vindos mais uma vez, pessoal no Instagram. Eu quero tratar um pouco mais sobre o Espírito Santo hoje, para que a gente continue tendo clareza de quem é essa pessoa. Quando a gente ouve falar de alguém, tipo assim, um artista, um político, um autor, que a gente lê o livro, inclusive, muitas vezes nós não sabemos muito sobre essa pessoa, nós sabemos o que os outros contam. Como é que a gente conhece uma pessoa? Relacionando com ela. Então, muitos de nós não tem profundidade no Espírito Santo. Quando eu digo muitos de nós, eu não estou falando só dessa sala, estou falando da igreja toda. Não tem profundidade, não conhece, e porque não relaciona. O que conhece, o que leu sobre o Espírito Santo, mas nunca teve experiências profundas. Talvez até tenha tido, mas não tenha percebido. Esse é um outro fator. Mas muitos nem ouviram falar sobre o Espírito Santo, mesmo dentro da igreja. Então, o que eu quero propor? Que essa semana que a gente está falando do Espírito Santo não seja o fim de um estudo na sua vida, mas que você seja despertado a conhecer o Espírito Santo. E eu posso te garantir, se você fizer isso todos os dias, daqui 100 anos você ainda vai estar descobrindo coisas sobre o Espírito Santo. Então, se você me perguntar, Marcelo, o que você sabe sobre o Espírito Santo? Em certo aspecto, pode ser que eu saiba muito. Pareça que saiba muito, mas daqui 100 anos eu vou descobrir que eu não sabia nada hoje. É muito pouco. Então, na perspectiva que eu tenho hoje, parece que eu sei. Talvez aconteça o mesmo com você. Então, eu queria te convidar, esse é um texto que estava aqui com Isaías, ele é um homem sinistro, esse Isaías. E aí veio esse texto que está em Atos 19, a partir do verso 1, que é uma experiência extremamente interessante, que eu considero que mais acontece dentro da igreja. E aí, alguns de vocês já sabem, já entendem o que eu vou falar aqui hoje. Eu quero te pedir para não desistir, não sair, porque você já conhece. Por que eu estou te pedindo isso? Porque você vai ser despertado dentro do seu conhecimento para novas descobertas. Então, no capítulo 19 de Atos, verso 1, diz assim:
E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Apolo era um homem de Deus, um apóstolo, tá? Ele era um homem tremendo, foi desenvolvido pelos discípulos do Senhor. Então, diz assim, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, a história, só para a gente contextualizar. Apolo já tinha passado por ali, agora Paulo está passando no mesmo lugar que Apolo já evangelizou e já ensinou, ok? Só a graça é meu povo. Aí, Apolo passou por ali, agora ele evangelizou pessoas, as pessoas receberam Jesus, as pessoas se converteram, as pessoas agora estão mudando de vida, com certeza as pessoas estão experimentando coisas incríveis, mas Paulo chega na cena, passando no mesmo lugar. E no verso 2 diz assim, disse-lhes, Paulo falando para esse povo, para esse grupo, recebestes vós já o Espírito Santo quando creres? Ou seja, eles já criam. Talvez você já creia que Jesus é Senhor e que Ele ressuscitou. Talvez você já tenha feito essa declaração. Talvez você já até tenha se batizado e vá à igreja. E aí ele diz assim, talvez vocês já passaram por tudo isso, disse, mas além disso, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês fizeram tudo isso? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Esse é um fato muito sério. Muito da igreja ouviu que tem Espírito Santo, mas é como se não tivesse ouvido. Como eu sei disso? Porque eu não vejo a manifestação do Espírito Santo à vontade, como ela deve ser, no meio do povo de Deus. Então, Paulo provavelmente sentiu a mesma coisa. Ele encontrou com 12 crentes, 12 cristãos, 12 pessoas que criam, já tinham recebido Jesus, mas ele viu que estava faltando algo, então por isso ele pergunta, vocês receberam o Espírito Santo? E aí eu quero te perguntar também, você já recebeu o Espírito Santo? A gente está uma semana falando do Espírito Santo aqui. E você já recebeu? E eles disseram, nós ainda nem ouvimos que haja Espírito Santo. Verso 2, tá? Perguntou-lhes então, aí Paulo fala de novo, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João, ele está falando de João Batista, que vinha batizando pelo arrependimento. Ou seja, ele ensinava, você precisa mudar de mente, parar de crer no mundo e começar a crer em Jesus, no Cordeiro que havia de vir. Crer que ele vai morrer, vai ressuscitar e você vai ser salvo. Tudo que a gente ouve. Então, essa é uma parte do que tem que acontecer com a gente. E aí ele segue. Mas Paulo disse, certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, isso já aconteceu. Agora, verso 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, olha que interessante. Vocês já ouviram a palavra, já aceitaram, já se batizaram, já vão na igreja, já é convertido, são responsáveis com as suas... já entendem as responsabilidades de vocês com o corpo de Cristo. Agora, eu vou impor as mãos em vocês. Esse é um fato novo. Normalmente, na Just, como a gente faz? Em todo batismo, a gente impõe as mãos. Em todo batismo, nós batizamos as pessoas no Espírito Santo. Então, a pessoa não é uma regra, mas normalmente ele sai do batismo das águas, eu estou esperando essa pessoa para impor as mãos nela. Então, qual é a ideia? Que outros batizem para que eu imponha as mãos. E é engraçado isso, está passando agora na minha mente, que Jesus não tem histórico de batizar pessoas. Então, provavelmente, a preocupação dele era compartilhar o Espírito Santo com essas pessoas. E aí,
Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. E falavam em línguas e profetizavam. O que aconteceu a partir do batismo do Espírito Santo? Duas coisas. Escreve aí, Gide, para nós. Falavam em línguas e profetizavam. Então, essas duas manifestações, elas vêm a partir do batismo no Espírito Santo. E Paulo vai nos falar a respeito de dons de língua, principalmente 1 Coríntios 14, vai falar sobre a necessidade de profetizar dentro da igreja, e ele inclusive fala assim, profetizar é mais importante do que o dom de línguas, tá? Porque o dom de línguas muitas vezes não é entendido, precisa de intérprete, e a profecia você vai entregar ela para a pessoa, né? Mais com clareza. Então, o que eu estou trazendo aqui? Qual é a experiência, que nível você está hoje, em que experiência você já está com o Espírito Santo? Em que nível de relacionamento você está com ele? Então, a gente pode ter um copo d'água do Espírito Santo depois de ter sido batizado com ele, ou fazer como a Adriana orou, entrar num rio e ser levado por um rio. Que nível você está hoje e que você quer do Espírito Santo hoje? É você que vai falar, e eu quero te dar aí 20, 30 segundos para você orar e abrir seu coração e falar claramente. Eu te diria assim, concordando com a oração da Adriana, mas seguir na sua própria oração. Amém? Vou te dar uns minutinhos aí. Uns segundinhos. Amém, amém. Senhor, nós somos gratos porque o Senhor deu sua vida, por nós derramou seu sangue. E depois disso enviou o Espírito Santo para que tivéssemos as descobertas que precisamos ter a nosso respeito, ao seu respeito, a respeito do teu reino. E essas revelações fluam naturalmente na nossa vida hoje. Em nome de Jesus, nós nos abrimos a isso. Às águas profundas. Deixa eu só mexer aqui, gente. Ué. Peraí que eu estou mutando alguém aqui. Pronto. Amém. Eu lembrei de outro texto agora, 1 Coríntios 13, verso 1. Vamos lá, vou abrir aqui também. Por quê? Porque a gente tem uma confusão na... Ah, não, vamos fazer diferente. Antes de ler isso aqui. Nós vamos ler. Vai para Marcos 16. Enquanto você vai abrindo lá em Marcos 16, eu tenho algumas histórias do Espírito Santo falando com a gente, sabe assim, falando em casa. Tem um dia que a gente vinha falando, estava eu e a Graça indo da igreja, indo para casa, e no caminho a gente vinha falando sobre a manifestação do inimigo no mundo. E aí a gente conversando sobre esse assunto, tal, e aí eu, num momento claro de oração, eu trouxe assim, como se fosse assim, vai ser mostrado agora a manifestação do inimigo, visivelmente, para que a gente entenda que ele está ali tentando armar ciladas. E aí vem um carro, a gente para no sinaleiro, aí vem um carro, muito louco mesmo, completamente descontrolado, numa avenida em alta velocidade, na esquina da polícia, então tem uma delegacia ali, e ele vem igual um doidão, e aí, quando ele passa na nossa frente, é igual a cena de filme, que fecha o quadro no rosto da pessoa, apesar do carro estar passando velozmente, e então nós víamos a expressão dessa pessoa olhando para a gente, do outro lado da avenida, como se tivesse dado um zoom, era uma coisa muito sinistra, e aí a gente via a expressão do mal no rosto da pessoa.
Por que que a gente viu aquilo? Por que que isso aconteceu com a gente? Porque era um momento de descoberta de mundo espiritual. Outro caso, a gente está voltando do Rio de Janeiro, a gente foi para um congresso, e aí havia uma cilada do inimigo para a gente, e assim, pessoas jogando carro em cima da gente, uma coisa doida, e até que aconteceu, essas pessoas sofreram um acidente na nossa frente, e aí abriu o caminho. Nós estávamos em 5 no carro, sem dormir, virado do congresso e vindo já cansado. Então, era uma cilada do inimigo. Então, eu estou trazendo manifestações do mal para você entender que se tem manifestação do mal, também tem a manifestação do bem. E, por último, uma coisa extremamente interessante. Lembra que eu contei para vocês, que não sei se todo mundo estava aqui numa reunião, que eu me casei e aí uma semana depois eu estava desempregado e a gente não tinha dinheiro? E eu sei que chegou um dia que nós receberíamos uma família uma família grande, cheia de adolescente que vinha do Nordeste, e eles decidiram ir lá para casa. E a gente quer passar a tarde aí com vocês, e a gente sabia que eles iam ficar até a noite, e a gente ficou pensando, como é que nós vamos servir essas pessoas todas aqui? Era um momento que a gente não tinha recurso nenhum. E a gente orou, a gente ficou muito triste assim na hora, porque a gente queria receber bem. E o telefone tocou e era uma tia da Gra, que morava assim a 5 quadras mais ou menos. E ela ligou e falou assim, Gra, eu não sei o que aconteceu, eu fui fazer umas roscas aqui e fiz mais do que devia. Será que você podia vir pegar umas roscas para você? E aí a gente ficou super feliz. Vamos lá pegar umas roscas. E a Gra que foi, inclusive, eu fiquei arrumando a casa para receber o pessoal. E quando a Gra chega lá, tinha todo tipo de comida que você pode imaginar. Então, a gente serviu um café da tarde sensacional para essas pessoas, encheu o porta-mala do tal do Del Rey na época. E ainda um jantar, tudo pronto, comida pronta, arrumadinho, bonitinho, e a gente serviu essa família como um milagre mesmo, assim. Mas por quê? Porque, de repente, a gente parou e orou. Vamos orar e vamos entender o que vai acontecer, porque a gente não quer receber as pessoas mal, a gente quer servir bem. Então, agora, lá em Marcos 16, verso 15, diz assim, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Todo mundo, eu acho que é crente, conhece esse versículo. Vai pelo mundo e prega o evangelho a todas as pessoas. Qualquer pessoa, até as pessoas que você não gosta, tá bom? E aí continua no 16. Quem crer e for batizado será salvo. Ele está falando daquilo que João pregou e que Apolo ensinou aqueles 12 lá. Quem crê vai ser salvo, mas quem não crê será condenado. Então, se você não crê, você é condenado. E ele está falando assim, tira o peso de você, você não é responsável por quem não crê, é porque é a responsabilidade da pessoa, a sua responsabilidade é crer. Verso 17, esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Então, ele fala uma série de coisas que vai acontecer a partir do momento que eu creio, não só no batismo de João, mas no batismo do Espírito Santo. Porque é Jesus dando a última instrução dele. Vou dar a última instrução para você aí em Anápolis, aí em Badibacite, aí em Ribeirão Preto. Vou dar essa última orientação, tá bom? Vai até as pessoas que você conhece e fala a respeito do reino, e se elas creem, elas vão ser salvas. Esses que creem, que vão ser batizados no Espírito, sinais vão acompanhar essas pessoas. Então, se você creu, esses são sinais que precisam te acompanhar. Eles vão expulsar demônios. Então, quando um demônio manifesta, eu não tenho medo, eu expulso, porque eu tenho autoridade sobre ele. Falarão novas línguas. Aqui não está falando de idiomas celestiais, mas está falando de idiomas que você vai precisar falar. Entender, ter insights de aprender novas línguas. Pegarão em serpentes, ou seja, inimigos serão dominados, e
Se beber alguma coisa mortal, glúten, lactose, essas coisas aí que o pessoal tá ensinando, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Cara, tá muito claro, ele não deixou brecha, tipo, se acontecer, se for... Não, ele falou, isso é o que vocês vão fazer. Depois de lhes ter falado, verso 19, depois de ter dado essa orientação para você hoje é dia 15, no dia 15, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Olha que coisa louca. Ele está falando assim, vocês vão falar em língua, vocês vão fazer isso, e aí Jesus sentou. O que ele quer dizer com isso? O que ele está esperando? Que a gente saia fazendo isso, essas coisas. Porque Jesus se assentou. Falou, eu vou falar o que vocês vão fazer na terra. Vão e façam. São vocês que vão pregar, são vocês que vão curar, são vocês que vão libertar. Os inimigos vão vir, mas vocês não vão ser atingidos. E vocês vão curar as pessoas, libertar, expulsar demônio e salvar. São vocês. Vocês são a luz do mundo. Mas como que eu faço isso, pastor? Como é que eu aprendo essas coisas? Aí, vai lá em 1 Coríntios 13, 1. Abre para mim, por favor. E já fica lá em 1 Coríntios, depois nós vamos ler mais lá. 1 Coríntios 1. Desculpa, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, verso 1, diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, aqui Paulo está dando uma separação de línguas. E por que eu trago isso? Porque muitas pessoas vão falar que as línguas faladas na Bíblia por essas pessoas são só línguas, idiomas, inglês, português, alemão, francês. E aqui ele está falando língua dos homens e dos anjos. Ainda que eu fale qualquer uma os idiomas celestiais e os idiomas naturais aqui, humanos. E aí continua o texto, eu só queria trazer em base para você que existe idiomas espirituais e idiomas naturais, ok? Aqui esse texto nos dá isso. E aí vai para o 1 Coríntios 14, 15. A gente, enquanto você abre aí, gente, existem então sinais. Falarão em línguas, depois pegarão em serpentes, ok? É uma sequência, ok, gente? Se você não fala ainda em línguas, provavelmente você não está pegando em serpente. Segurando demônios. Ok? A sua autoridade no mundo natural não está operando. Se vem um veneno, ainda faz mal. Eu estou falando para você tomar veneno, hein? Seja inconsequente. Estou dizendo, quando vem um ataque que te envenena, ainda te faz mal. Por quê? Porque ainda eu não estou maduro. Eu só fui batizado. Eu não exercito o Espírito Santo. Lembra que aqueles 12 foram batizados e aí eles falaram em línguas e profetizaram? A igreja é ruim profeticamente ainda, é fraca. Então, capítulo 14, verso 15, 1 Coríntios. Então, que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Ele está falando, eu preciso orar em línguas espirituais e eu preciso orar em línguas naturais. Eu preciso cantar em línguas espirituais e eu preciso cantar em línguas naturais. Paulo está dando exercício, estou construindo o raciocínio aqui, tá, gente? Verso 18. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Paulo está falando assim, eu não brinco em falar em línguas, eu falo mais do que todos vocês. Verso 14. Porque se orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Língua desconhecida. Língua espiritual. O meu espírito ora bem. Mas o meu entendimento fica sem fruto. Isso não quer dizer que eu não tenha que orar em línguas, se o meu entendimento fica sem fruto. Quer dizer que a oração no espírito, ela não necessariamente opera no meu entendimento.
E por que que isso acontece? Aí eu tenho um texto que eu tenho ele, que é o Deuteronômio 29. Tudo que você não souber responder, você usa ele, tá bom? Que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Então, tudo que os outros perguntam, eu só respondo que eu não sei. Deuteronômio 29, 29. Por que que ele não revela tudo? Eu ainda não sei. Eu tenho desconfianças. Mas eu não sei por que que ele não simplesmente fala assim, ó, eu vou sentar com você e vou te orientar a tudo. Um dos motivos é, provavelmente, a gente erraria. Tá? Então, 1 Coríntios 13, 1, vai lá. Idiomas celestiais e línguas. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e eu não tivesse amor, seria como metal. Eu preciso ter consciência disso. Eu estou insistindo para você separar. Então, eu tenho capacidade de orar em idiomas que eu não vou entender. Por causa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo me leva a orar em línguas que eu não entendo. Quando, lá em Atos 2, vem o Pentecostes, 3.000 pessoas são salvas. Lembra do Pentecostes lá atrás que a gente estudou essa semana? 3.000 morrem quando é dada a lei. Quando é dado o Espírito, 3.000 são salvos. Só que acontece algo interessante. Eles saem falando em línguas e ali tinha judeu do mundo inteiro, do Egito, Macedônia. Aqueles judeus tinham ido para Jerusalém naquele período do Pentecostes. Por quê? Para participar da festa do Pentecostes. E aí eles começam a ver os galileus falando a língua deles. Os caras estavam orando, mas era a língua dos caras. Os caras entendiam e ali eles se convertiam. Então, ali eram idiomas egípcio, macedônio, eu não me lembro os outros países, mas sim, várias nações estavam representadas ali, depois você lê Atos 2. Então, você também pode ser usado para falar idiomas, e eu já vi isso acontecer, eu sei de adolescentes que receberam dom de idioma, assim, pum, recebeu, começou a falar algum idioma, segundo idioma, terceiro idioma, tá? Depois a gente dá esses testemunhos. Se você quer receber isso, ore, peça e ele te dá. Agora, se você sente que o seu chamado é outro, peça também o que Deus tem te pedido, amém? Então, aquele vento que vem no Atos 2, no Pentecostes, vem como um vento, um barulho, vem um movimento do Espírito. Isso está acontecendo na Terra hoje. Então, vamos ler lá, Atos 2, 17. A gente vai ler um pouquinho de Bíblia para poder embasar isso que eu estou trazendo, tá bom? Atos 2, 17 diz assim, e nos últimos dias, quem não sabe o que é últimos dias, assiste o fio de domingo passado, que eu falo que dia que nós estamos, tá? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Não importa quem é você, sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Tudo isso é profético. Você vai ter sonhos de revelação, você vai ter visão e você profetizará. Esses são sinais que acompanharão aqueles que creem e forem batizados no Espírito Santo. Esses são sinais que acontecem involuntariamente a partir da manifestação do Espírito Santo. E a gente vê muito na igreja um bloqueio, porque isso não existe mais, isso não pode existir. Ele não falou que pararia. Ele falou que os seus filhos teriam. Então, os filhos desse cara somos nós. Somos descendência. Então, sobre nós está a manifestação do Espírito Santo com sinais. Eu queria que você só voltasse num ponto. Paulo fala assim, eu oro mais em línguas do que todos vocês. Ele está supervalorizando isso. Por quê, gente? Por que Paulo está falando dessa forma? 1 Coríntios 2, 7 vem um estímulo para a gente começar a orar, tá? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, de repente, você ainda não tem determinada manifestação, porque no meio que você está não é útil. Um dos motivos, você está estacionado.
Você não faz diferença na sua igreja. Você não faz diferença na sua família. Você não faz diferença na sua escola ou na sua empresa. Por que que ele vai te dar dom? Meu Deus. Tem que mutar alguém. Por que que ele vai te dar dom? Não vai. Eu preciso fazer aquilo que ele falou primeiro. Vão até os confins da terra. Vão. Na verdade, a tradução certa é indo. Então, indo para o serviço, tem alguém dirigindo ali. É o Rafa, pode. Deus te abençoe, queridão. Então, indo trabalhar, cura os enfermos. Fala em língua. Expulsa demônio. Indo para a escola, indo para casa, indo comprar um pão, indo. Eu tenho muitos testemunhos de balcão de empresa. McDonald's, padaria, posto de gasolina, um monte de chegar e olhar para o cara e orar e falar, fala Espírito, e o Espírito, esse aqui, e aí entregar a palavra, a pessoa chorar, ser curada, se arrepender, ser salva, confessar Jesus, vários. Porque eu estou indo, essa é a minha função. E aí as pessoas falam assim, mas como é que você entende isso na Bíblia? Como é que você... Porque eu estou indo. John Wesley, eu vou parafrasear, porque eu não sou bom de guardar frase, tá? Ele diz assim, Deus não faz nada se a gente não fizer. Deus fica parado, sentado, porque é isso que Jesus fez lá. Então, o dom, por que que eu tenho dom de línguas? Por que que eu recebo isso? A Bíblia diz que é para edificação, minha autoedificação. Você vai lá em Coríntios 14, já já a gente lê esse texto, e vai falar isso, o dom de línguas é para se autoedificar. A profecia é para edificar a igreja. Então, por que que eu deveria orar em línguas primeiro? Para me edificar. Porque a partir do momento que eu sou edificado, os outros dons são manifestos. É uma coisa muito óbvia. E aí, existem os dons do Espírito, que são sabedoria, ciência, fé, cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedades de língua, que é idiomas, interpretação de línguas, que é a interpretação da língua celestial e do idioma. Então, todos esses dons, esses 9 dons, eu creio, e eu tenho base para crer nisso, que conforme eu oro em línguas, eu desenvolvo eles, porque eu me edifico. Por isso que Paulo tinha muito dom, muito discernimento, muito sinal, porque ele orava mais que todos nós em língua. Língua dos anjos, línguas celestiais. Amém? Faz um tchau aí, se está tudo ok com vocês aí. Faz sentido? 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, não é só porque eu estou querendo. Não, tem que ter a necessidade, o Espírito Santo, ele tem que querer. O que fala em língua desconhecida, verso 4 de 1 Coríntios 14. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Ele não está falando isso como errado, ele está falando isso como fórmula. Quer edificar a si mesmo? Ore em línguas. E se você não ora em línguas, você vai me mandar um recadinho aqui, se você quiser fazer isso discretamente, eu vou orar por você para você receber esse dom de línguas. Eu não preciso estar aí junto com você. E eu creio que o dom de línguas também traz renovação para a nossa mente. Abre lá em João 7. Quem gosta de Bíblia hoje vai divertir. João 7, 37 diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu não vou trazer as revelações disso aqui, porque não cabe nesse assunto que a gente está, mas existe um fato importantíssimo, que é o dia que eles estavam vivendo, e o simbolismo da água ali, tá? Verso 38. Quem crê em mim, ele está repetindo aquilo que ele falou em Marcos, que aqueles que creem, tá bom? Aí ele fala aqui, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. A gente cria uma imagem hollywoodiana
que vai sair um rio dentro de mim. Não vai. O rio é a água. A água é o símbolo do Espírito Santo, é o símbolo da purificação, é o símbolo da cura das pessoas. A água que sai de mim, o rio que flui de mim, é o Espírito que está me enchendo, me enchendo, me enchendo, e eu estou sendo edificado. Um dos caminhos é a oração espiritual, é a oração em línguas. Então, conforme eu vou sendo purificado, mais pureza sai de mim. Conforme eu vou sendo curado, mais cura sai de mim. Conforme eu vou expulsando demônio de mim, mais demônio eu expulso do mundo. Quanto mais clareza eu tenho do Espírito, mais fica claro para as pessoas. Então, a igreja parou em que momento? Não vamos aprofundar conhecimento espiritual, só conhecimento da letra. E aí ele fala assim, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão. Você quer que a sua casa seja cheia do Espírito, tem que fluir de você. Então, é você entendendo a necessidade da sua casa, orando e clamando pelo Espírito para que ele te dê a capacidade e o dom, ele vai te tratar e a sua casa é curada. A sua casa é salva. A sua casa é liberta. A sua casa é próspera. O seu trabalho, seja o que for. Não acontece de fora para dentro, gente. Pode acontecer, porque ele nos salva no começo, quando a gente é menino. Mas conforme a gente está na igreja, eu preciso ter esse encontro com Paulo, de ele falar assim, você não foi batizado no Espírito, então você precisa. E quando eu sou batizado, sinais me acompanham. Porque é ele, não sou eu. E é um desejo dele. Verso 39. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber. A gente já leu lá em Atos que o Espírito já veio. Aqui está avisando que viria. Então ele está dizendo assim, vai fluir de você, Espírito Santo, a partir de você receber. Os que nele crescem. Talvez eu creia em Jesus, mas não creia no Espírito Santo. E isso é perigoso. Deixa para a próxima aula, mas é perigoso não crer e blasfemar e duvidar do Espírito Santo. Por quê? Porque ele se manifesta. Ele é visível. Eu posso te garantir que ele é visível através de sinais, através de tudo na sua vida, na minha vida. Então ele está dizendo assim, o Espírito que havia de receber e nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido crucificado. Ele está anunciando o que aconteceria. Então, John Wesley foi claro, quando ele falou, parece que Deus não se move até que o homem ore, até que o homem haja. Parece que Deus não se move. Tá? É uma analogia, é só uma frase de efeito mesmo. Então, do seu interior, eu quero que você creia nisso. Fluirão cura. Do seu interior, fluirá, é melhor falado assim, dons de línguas, edificação do seu corpo, profecia, expulsará demônios, trará revelação do Espírito para pessoas, libertará pessoas. Tudo que a Bíblia diz que você vai fazer, acontece a partir desse dom do Espírito Santo. Não é através de declarações, mandingas, rituais, é através da vida com o Espírito Santo. Então, daí a necessidade. Então, quem fala em línguas, a si mesmo edifica. 1 Coríntios 14, 4. Eu falo em línguas, quero dizer isso para vocês. Falo menos do que eu gostaria, mas falo sempre. E por que às vezes é melhor falar em línguas? Primeiro, porque a gente não entende tudo que tem que falar. Segundo, que o nosso coração não está tratado e conforme ele vai revelando coisas, a gente se torna orgulhoso. Terceiro, porque o inimigo gosta de nos dar fotografia de coisas que não existem mais. Então, quando o inimigo te mostra seu pecado, eu sei que ele mostra, porque eu sei que você já cometeu muito pecado, e a gente tem que falar isso abertamente, porque ele lavou esses pecados, estão pagos. Então, quando o inimigo te mostra o seu pecado, tá aqui, ó, é só uma fotografia. Não é o seu pecado. Porque o seu pecado foi extinto. E o inimigo gosta de usar isso, e quando ele usa isso, eu procuro não me aproximar do Espírito. Acontece só comigo isso? Amém. Quero ir para finalizar um pouquinho mais cedo hoje, para eu dar mais oportunidade para todo mundo. Então, eu quero só
relembrar, as águas são símbolos da purificação, o Espírito quer nos purificar. Se nós não nos santificarmos, nós não veremos a Deus. Se nós não nos santificarmos, nós não experimentaremos o reino na plenitude. Se nós não nos santificarmos, nós não veremos os sinais e os milagres que ele pode fazer hoje. Se nós não nos santificarmos, e é ele que nos santifica, no Espírito Santo, nós não teremos vida e vida em abundância hoje. Por isso que a gente fica tão ansioso. E aí Jesus fala assim, todo aquele que está ansioso, preocupado com o Covid, preocupado com a falta de dinheiro, desemprego, a sua empresa que foi afetada, você que foi desempregado, você que teve a empresa quebrada, seja lá o que for. E ele está falando assim, venha a mim e eu vos aliviarei. Venha a mim como? Comece por oração. Venha a mim, comece a falar no Espírito. Eu vou aliviar a sua mente, eu vou te provar isso através da ciência. Existe uma descoberta, não muito recente, mas relativamente próxima aí, que tem uma revista científica que chama Fatos Cerebrais, Fatos do Cérebro, em inglês, tá? Que estudou o cérebro, o sistema nervoso, na verdade, todo, mas se focou bastante mais no cérebro nesse assunto. Esse estudo foi feito pela Sociedade de Neurociência. Eu vou falar muito resumido aqui, que eu sei que você vai ficar curioso, daqui a pouquinho já vai bater no Google lá para achar. E aí você vai achar mais notícia disso lá. Como é que funciona o cérebro? O cérebro libera hormônios a partir das minhas emoções. Então, quando eu tenho medo de um assaltante com a revólver na minha cara, ou eu fico assustado porque tem uma barata, é ativado o mesmo mecanismo no corpo, e aí dependendo de quem tem medo de barata, tá, gente? E aí, o que acontece? Eu tenho uma reação de hormônios, epinefrina, adrenalina, que vão me fazer atacar, revidar o ataque que eu estou tendo com o ladrão ou com a barata, ou correr. Então, a gente funciona assim. Então, quando o meu cérebro vê uma ameaça, ele reage desse nível, dessa maneira. Então, tem níveis de ameaça, níveis de liberação desses hormônios no meu corpo. E aí, normalmente, eu sou dominado por esse homem natural. E o homem espiritual, que deveria tomar uma decisão, tipo assim, a gente tem uma doença no mundo, eu fui chamado para curar, e talvez a solução da cura esteja na minha mente, não é numa fórmula que Deus vai me dar, numa experiência que eu vou ter com alguém e essa pessoa é curada, ou no poder da manifestação do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque no passado, quando você tocava um morto, você se tornava impuro. E você não podia tocar em ninguém no arraial. Hoje, quando você toca um morto, que depois de Jesus, você ressuscita o morto. Esse deveria ser o canal normal. Não é você ficar doente, é você purificar o morto. Você purificar o impuro. Antigamente, o impuro contaminava o puro. Hoje é o contrário. Então, quando eu tenho consciência disso e peço para o Espírito Santo operar assim em mim, eu chego na minha casa e mudo o cenário. Chego na minha empresa e mudo o cenário da impureza. Porque eu carrego a ferramenta que purifica os ambientes. Não é aspergir água, não é, sabe essas coisas? É a minha presença carregada de Espírito Santo. E aí, os caras foram estudar, inclusive, então, como funciona o cérebro e por que algumas pessoas não reagem de qualquer jeito, tipo Jesus. Por que ele não reagia de qualquer jeito? Como Pedro vai lá e corta a orelha de Malco. E uma das coisas que eles estudam é a oração em línguas. Então, eles pegaram algumas pessoas, começam por um pastor, e começam a analisar o funcionamento do cérebro dessa pessoa, e ele começa a orar. Ele começa a orar assim, Senhor, eu oro por essa cidade, estou ilustrando, tá? Oro pela minha nação, oro pela minha família, oro pela... Beleza, e fez análise do cérebro. E aí pediu para ele orar em línguas. E aí, quando oram em línguas, havia uma diferença de operação no cérebro dele absurda. Porque tudo que você pensa ativa o seu lóbulo frontal. Então, gasta energia,
Por isso que a gente fica cansado de pensar, de fazer trabalho de escola, sabe aquela coisa? Cansa porque eu desgasto aqui na frente, consumo muita energia no meu lóbulo frontal. E aí, quando você ora em línguas, ora no espírito, não ativa o lóbulo frontal. E aí eles começaram a falar, mas deve ter ativado outra área do cérebro, que a gente nunca descobriu. E analisaram todo o cérebro dessas pessoas e não descobriram a atividade cerebral. Por quê? Porque não eram elas pensando. Porque elas não estavam programando. Agora eu vou falar assim, ele não vai falar mais, ele não está controlando isso. Está fora do controle. Ele não está pensando no que ele está falando. Não há um processo mental. Então, quando o Espírito vem, ele começa a edificar você mesmo sem você entender. Onde você não tem conhecimento nem capacidade. Então, quando eu vou orar, por exemplo, eu preciso crescer na minha carreira, eu preciso crescer em uma área, falando só questões de interesse, nem é resolver problema. Eu oro pedindo e eu entro em oração no Espírito. O que eu quero te estimular hoje? O Espírito te deu um dom. E esse dom afeta diretamente o seu corpo, a sua mente, as pessoas em volta de você, sua carreira, sua vida toda. E eu não sei se você ora em língua. Se você não ora, eu quero orar por você, se você quiser, para que você seja batizado no Espírito Santo. A gente está caminhando para o final de uma série, a gente ainda reúne amanhã, se Deus quiser. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Semana que vem a gente vai falar sobre Jesus. Mistérios aí legais de Jesus. Aprender mais sobre essa pessoa maravilhosa. Mas para entender Jesus, eu preciso estar no Espírito. Senão eu não vou entender. Eu só vou achar que é um bom filósofo, um homem inteligente. Eu não vou discernir quem é Jesus. E aí eu quero deixar essa escolha para você. Às vezes a gente precisa de descanso mesmo. E aí a gente precisa de férias. A gente precisa se alimentar bem. Tudo isso que a gente aprende, que a ciência nos ensina. Mas existe um descanso que não está nas férias. Não está num fim de semana prolongado, um feriado. Não está no ganhar dinheiro para poder ficar à toa. Porque se fosse assim, essas pessoas que têm muitas férias, que viajam muito, que têm muito, elas viveriam em total paz. O que te traz a paz é o Espírito. O que te traz a paz é o batismo no Espírito Santo. O que te traz a paz de Jesus é a manifestação do Consolador na minha e na sua vida. É a liberdade dele de alterar planos e pensamentos. Alterar, igual a gente leu ontem, eu vou arrumar um emprego, mudar de cidade, ficar 1 ano trabalhando e vou ganhar dinheiro, e aí minha vida vai ser boa. Não, ele está falando assim, a sua vida é para ser boa hoje. Eu quero manifestar minha vida em você hoje. Antes de orar, eu quero dar liberdade para alguns falarem, então, por favor, participa aí. O que você está levando daqui hoje? Ninguém quer falar? Vamos lá. Essas férias que a gente tira, esses descansos que a gente tem, eles ajudam como, sabe assim, um shot, um tiro. Você teve ali um refrigério temporário. Mas a ansiedade que a gente está vivendo, a pressão que a gente está vivendo no mundo hoje, causa vários problemas físicos, e eu nem vou falar das questões espirituais agora, mas vários. Causa muita inflamação na gente, causa artrite, envelhecimento cerebral, pressão alta, diabetes, causa muitas doenças psicossomáticas, causa muitos transtornos. E só tem uma coisa que nos liberta: a cura divina disso tudo. A falta, o entendimento de como trabalhar com essas pressões. A gente não pode tratar as coisas sobrenaturais, que são as causas dessas situações que a gente está vivendo, com guerras naturais só. Nós precisamos entrar numa guerra espiritual.
não é com remédio. Muitas pessoas não saram da depressão, não se curam, porque estão no campo do remédio. Eu quero te estimular. Gaste o dia inteiro orando em línguas o resto da sua vida. E você vai experimentar coisas muito mais profundas. O tempo todo. Fala, vai no banco, vai passear, onde você for, vai falando em línguas. Não na frente dos outros, mas você ali. E do seu interior vai fluir rios de água viva. O seu interior não vai curar você só, vai curar tudo em volta de você. Que era isso que acontecia com Jesus, gente. Quando a mulher vem e toca a orla da veste dele, flui virtude dele. Fluiu do que estava nele. E é isso que ele está nos liberando hoje. Eu vou ler só um versículo, gente. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A gente não tem percebido. Eu quero orar por isso, então. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos todo espírito de ansiedade agora seja destruído. Em nome de Jesus. Seja quebrada essa cadeia natural de dependência e soluções naturais. Eu quero liberar sobre todo aquele que crê e deseja a manifestação do Espírito Santo, e eu te batizo agora com o Espírito Santo. Eu transfiro de mim, do Espírito Santo que está em mim, para a sua vida. Que o Espírito Santo, que um dia foi transferido para a minha vida e opera na minha vida, opere na sua, através de manifestações naturais, curando o seu corpo, curando a sua mente, curando a sua alma, liberando criatividade, insights, capacidade física. Você vai correr e não vai se cansar. Em nome de Jesus, eu declaro cura para os seus membros agora, cura, manifestação de cura agora. Seja liberado tudo que tem atacado o seu cérebro, o seu corpo, suas pernas, as dores, todo tipo de efeito dessa ansiedade, da insegurança e da vida distante do Espírito. Eu declaro, você que já recebeu a Jesus, que já foi batizado no batismo de João, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no Espírito agora. Que você seja inserido na manifestação do reino de Deus agora e possa experimentar o que acontece no céu aqui na terra. O que acontece no teu corpo espiritual, aconteça agora no teu corpo natural. Em nome de Jesus, eu libero dons de línguas agora. Seja cheio disso e manifesta agora na sua vida, você que deseja isso. Em nome de Jesus, diga somente, eu creio, Senhor. Eu creio, Espírito Santo, vem e me toma. Me enche do teu Espírito, me enche dessa cura, me enche desse rio e faz de mim fluir rios de água viva. Em nome de Jesus. Amém? Eu creio, gente. Eu creio. Eu creio em novas experiências. Amém, Dri. Amém, galera. Deus abençoe vocês. Amém, pastor. Obrigado. Amém. 5 Pastor, minutinhos depois para eu vou te dar uma vocês. ligada, tá? Tá bom, queridão. Eu creio, Glenda, eu creio na sua vida. Eu creio. Restauração plena. Amém, Mari. Tem mais uns minutinhos. Alguém quer comentar alguma coisa? Fico feliz quando vocês comentam. Amém, Jaque. Prepare-se. Pastor, Oi, Dri. às vezes quando a gente está orando em línguas, a gente não sabe o que é. Mas em algumas vezes eu sei que eu estou orando por alguma coisa. Tipo assim, passa de relance que eu estou orando, mas eu não sei o quê. Então, assim, eu não sei se isso é da minha cabeça ou se pode acontecer. Esse é um segundo dom, que é o dom de discernimento de línguas, que pode estar sendo ativado. E o que é o ideal? Que isso seja desenvolvido, exercitado. Se acontecer, você vai discernir dons de línguas de outras pessoas, tanto idiomas quanto línguas espirituais. E é necessário dentro da igreja para que a igreja seja edificada também. E Paulo fala assim, se não tem intérprete, vai profetizando. Se tem intérprete, ora em língua e manda o intérprete traduzir, porque aí edifica não só quem está orando em língua, mas edifica a igreja. Está lá em Coríntios 14. Amém. Mais alguém? Tô achando vocês tristão hoje? O vídeo tá pegando fogo.
Pastor, bom dia, Oi, pessoal. bom dia, Eu já tive Salinha. experiências de estar orando em línguas assim e vira minha mente, pega um caderno e anota. Inclusive, eu tenho várias anotações, várias mesmo, de coisas que eu orava e vinha assim, tudo que eu estava orando assim, eu escrevi no meu caderno. Isso seria a interpretação de línguas? Você escreveu o quê? A tradução? Sim, aquilo que eu orava. Sim, pode ser a interpretação, sim. O que é o mundo ideal agora? Você está com alguém que interprete e Certo, checar. É certo, a terceira fase aí. Uma é começar a discernir, a outra é exercitar e a terceira é a checagem. Como é na profecia? Paulo fala assim: se há profetas entre vocês, 2 ou 3 profetizem, o resto da igreja julgue. Então, tudo que um certo. profeta fala tem que ser checado pela igreja. Então, para a igreja fazer isso, ela precisa estar madura tanto quanto o profeta, ou seja, ela discerne profecia, ela discerne espíritos, ela discerne, ela tem, como é que fala? Discernimento de conhecimento, eu esqueci a palavra antes, mas de conhecimento e de revelação. E aí, na língua é a mesma coisa. Isso é legal a gente estar olhando para a gente olhar o tanto que a igreja está mirim ainda, o tanto que a gente tem de possibilidades pela frente como igreja. Amém. Quero orar agora pelo Caio, tá, gente? Eu vou orar pelo Caio. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo Caio, pela necessidade que há na vida do Caio agora. Eu sinto a palavra alinhamento. Eu trago agora à existência o alinhamento para a vida do Caio, o alinhamento na área que há necessidade, que o Senhor cumpra na vida dele pelo teu Espírito agora, que ele seja cheio dessa influência do teu Espírito, no corpo, na alma e no Espírito dele. Trago alinhamento para a vida dele, em nome de Jesus, Amém, em nome de Jesus. completamente. Amém. Mais alguém? Isso mesmo, Mário. Isso mesmo. Mas você tem que orar também naturalmente para que você tenha entendimento. Vai lá em Coríntios 13, 14, faz a lição de casa, estuda aquilo lá. Paulo vai falar claramente que eu preciso das duas orações, a consciente e a inconsciente. São duas áreas, senão eu fico com uma perna manca aqui, só uma perna andando, a outra está parada. Vai lá, Isa, dá boas, fala tchau. Quem me pediu que falou que precisa receber o dom de línguas, eu declaro mesmo na sua vida, e se você quiser, depois a gente se encontra, eu imponho as mãos, continua exercitando, que venha, não é algo racional, simplesmente abra sua boca e deixa fluir. Se você se sentir desconfortável, pega um tempo sozinha, entra no seu quarto e ore, fale, deixe, e o Espírito vai te tomar. Amém. E de repente você vai começar a falar em línguas. Amém. Vai lá, Isa, vamos encerrar. Fechou. Obrigado, Encerra aí. gente. Eu estava com uma tradução aqui que me chamou a atenção sobre esse versículo que você acabou de falar, pastor. Que fala assim: pois ao orar em língua, meu espírito ora, mas minha mente permanece improdutiva. Então, o que fazer? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então, é a gente ter o relacionamento com o Espírito Santo em todas as formas que a gente pode, né? Amém. Amém. É isso aí. Glória a Deus. Deus abençoe. Pessoal, essa semana a gente tem culto online, é o último. Na outra semana será presencial, aconteça o que acontecer. E amanhã eu explico por quê. Semana que vem, como a gente volta aos cultos presenciais, o nosso devocional vai ser de 7h30 às 8h, mais rápido, porque algumas pessoas estão sem tempo. Então, eu vou resumir o assunto, talvez ter mais reuniões e menos tempo diário, tá bom? Deus abençoe vocês, muito obrigado, pessoal do Insta aí, Deus abençoe vocês.